Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Hermínio do Jornal Quatro Cantos. A gente está entrando numa edição especial agora, quase final de ano. Estou aqui do meu lado com a Andressa Fernandes. A Andressa também é jornalista. E a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre um assunto que repercutiu na região inteira nessa semana e que deixou a gente também, como jornalistas, bastante preocupados, né, Andressa? Bastante, muito preocupado. Tipo, o que aconteceu em Rio Preto ontem foi uma loucura, né? Uma loucura para todo mundo. E eu também acreditei, a hora que comecei a ouvir aqueles boatos todos, eu também me assustei, porque assim como todo mundo, eu também tinha amigos e parentes em Rio Preto, ou passeando, ou trabalhando, e a primeira impressão é acreditar no boato, né? Só que aí, como profissional de imprensa, a gente tem que voltar a si e procurar a informação certa, né? Pois é, vocês podem estar vendo aí na apresentação dos slides algumas fotos da ocorrência de ontem em Rio Preto. Uma ocorrência bem atípica, né? Uma tentativa de assalto a um carro forte que acabou deixando dezenas de pessoas ali como reféns no Walmart, né? Uma ação coordenada aí por 8 assaltantes. Eles trocaram tiros com a polícia, acabaram acuados ali. Dois acabaram mortos nesse tiroteio. Só que acho que todo mundo já conseguiu acompanhar o que aconteceu ontem, inclusive um pouco a mais. Mas o que traz a gente aqui agora não é para voltar a falar da gravidade, exato, si, da né? gravidade. Da repercussão que ela teve justamente por conta da internet, do smartphone e das redes sociais, né? O grande protagonista disso tudo foram as redes sociais, o poder que cada um ganhou em ter esse aparelhinho de comunicação em rede para poder falar e aí criar esse pânico geral, né? E aí a gente viu nitidamente a instrumentalização disso para o mal, porque foi uma ação isolada e aí esses bandidos eles conseguiram tornar isso num grande pânico através de trote telefônico, que antes a gente passava trote por telefone e de repente agora a gente tem uma gama de possibilidades de comunicar trote e manipular a massa e os órgãos de segurança, né? Porque como que a polícia não vai checar, né? E aí, nisso que eu estou dizendo é quando começaram a surgir os trotes, que depois a gente soube que os ladrões fizeram isso, dizendo que tinha tumulto no centro da cidade, e aí isso de fato causou um tumulto, mas um tumulto de lojistas e gente correndo para dentro de casa. Eu não cheguei a checar se esse toque de recolher realmente existiu, né? Porque todo mundo falava um toque de recolher em Rio Preto. Isso existiu das autoridades? Pois é, na verdade, quem criou essa informação foram os próprios internautas aí que, unidos com as informações dos trotes, acabaram compartilhando muita informação que não era verídica, né? Então anunciaram toques de recolher, compartilharam áudios de policiais, delegados, que realmente não tinham se pronunciado até o momento, ou seja, nada daquilo era oficial. Portanto, o pânico acabou se espalhando em toda São José do Rio Preto, afetando o comércio e mostrando o quão poderoso pode ser, né? Na região inteira. Exato, na verdade, região. Né? Até a gente mobilizou muita gente conversando nos grupinhos e falando, nossa, mas o meu tio tá lá no médico, mas o meu namorado tá lá no escritório. Então, assim, como que a gente não vai se preocupar? E aí é que tá a importância de você dar crédito a quem realmente importa, né? E aí foi nessa hora, eu por ser jornalista, eu já tenho essa base, né? Eu tenho 15 anos de experiência de trabalho junto com a polícia, a gente sabe como é que funciona. Então nada vai para o ar se não for notícia oficial, o boato não vai para o ar. E aí é esse tipo de orientação que a gente costuma dar, né? Que aí, é isso que eu estava falando agora há pouco, que o termômetro é o grupo de WhatsApp da família, né? Sempre tem uma tia desesperada falando, olha o que está acontecendo. E aí a gente tem que trazer para a razão isso, né?
Porque procura o órgão de imprensa confiável da cidade. Se é uma notícia nacional ou estadual de grande relevância, tipo um avião caiu ou um grande arrastão, um sequestro, vai para o site mais confiável que você tem, ou rádio, porque a notícia vai estar lá. Porque notícia quer dizer o quê? Aquilo que envolve interesse público, né? E compartilhar normalmente informação falsa, você acaba contribuindo para uma certa imbecilização da informação, né? Os jornalistas estão aí para trabalhar, né? Tudo bem que a gente também encara aquela cultura ainda, né, Andressa, dentro da nossa classe do primeiro, né, de dar o furo. Né? Essa cultura já está mudando, porque hoje normalmente já todo mundo preza pela qualidade da informação, não pela rapidez dela, né? Sim, mas ainda assim você consegue ver diferenças, por mais que assim, isso já é uma disputa interna, né? Que de jornalista para jornalista, sim. de veículo para veículo, tipo, eu quero dar notícia primeiro, mas ainda assim ninguém dá notícia infundada. Pode ter um exagero, ou pode ter alguma forma diferente no informar, com aquela expectativa de querer falar, mas ninguém dá notícia infundada. Os boatos desse tumulto todo lá no centro de Rio Preto eram boatos, não existia nada. Tanto é que eu adoro uma teoria da conspiração, eu amo isso. Então, assim, a hora que falaram do tumulto, primeiro o sequestro do carro forte, o tiroteio, e aí depois vem esse tumulto no centro, toque de recolher. Eu já imaginei uma coisa global, porque a gente teve o quê? Assalto no hotel da Água Viva, em Fernandópolis. Sim. A gente teve sequestro com tentativa de assalto em Palestina na noite anterior. Explosão de caixa eletrônico. Explosão de caixa eletrônico. Então, assim, eu falei, isso não é isolado, isso tá tudo junto. Só que aí, tipo, a gente tem que baixar aquela expectativa e ir para os órgãos de comunicação oficiais e procurar a notícia certa. Isso antes de passar no WhatsApp, né, ou nas redes sociais. Por quê? Porque, assim, a premissa básica de um comunicador é a ética e o comprometimento com a informação que ele está passando, porque ele está mexendo com a comunidade inteira. E como todo mundo hoje praticamente é um comunicador exponencial, pela própria tecnologia implícita, o pedido da gente como jornalista é que não descredibilizem. A internet está aí, é preciso buscar sites de informação, jornais, rádios de credibilidade para você poder se informar antes de passar uma notícia para frente. O caso de Rio Preto a gente está trazendo em voga, mas Fernandópolis também passou por uma coisa semelhante semanas atrás. Uma comunicação simples de uma suspeita no shopping center daqui acabou criando uma comoção e uma troca de informações pelas redes sociais completamente absurda, de sequestro de crianças até tráfico de órgãos. A coisa vai tomando uma proporção grande demais, né? Isso é muito perigoso, porque assim, as redes sociais, elas deram voz às pessoas, né? Então as pessoas, elas estão começando a exercitar um senso crítico que antes não existia. Isso é bom, né? Porque assim, eu acho que o que falta muito é pensamento crítico. A gente tem que, não é porque deu na TV, ou porque deu no rádio, ou porque saiu na revista, que a gente tem que comprar como verdade. A gente tem que sempre ponderar e buscar as fontes confiáveis, né? Estudar mais para saber o que está acontecendo com o país, com a política, com a economia. Não comprar uma notícia aqui ou ali, mas procurar sempre questionar e se inteirar. Então isso é positivo, as pessoas estão pensando mais na tentativa de querer exercitar um senso crítico. Só que assim, ainda não se sabe muito bem o que fazer como fazer com tanto poder, né? Esse modelo de opinião, né? Como é que eu vou fazer? Então assim, a gente tem que pensar muito e chamar para si a responsabilidade no comunicar, né? Porque a gente está mexendo com as outras pessoas. Sim, olha, a gente percebeu, né, o tumulto que causou dentre os lojistas, até mesmo a gente aqui de Fernandópolis sentiu os efeitos da notícia de lá, dizendo que esses criminosos estavam vindo para cá, que estavam ligados à saidinha temporária. E uma das informações que foi contestadas ontem, nenhum dos assaltantes, né, envolvidos nessa ação do Walmart em Rio Preto estavam de saída temporária, mas sim de prisão. Olha só. Mas sim de prisão. Olha só, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, aumentou a violência,
por conta da saidinha temporária. Exato. Mas na verdade o que a gente tem que ponderar é que próximo do Natal os lojistas estão com estoque cheios, tá todo mundo com grana para gastar, tem tanto, né, nesse Exato. Natal de crise. Mas, enfim, tem dinheiro circulando na praça e aí é a hora que eles vão começar a agir realmente. Mas a gente tem que ter responsabilidade e cuidado, porque, assim, tudo tem muito poder, né? Por exemplo, em outubro, que eu vi exatamente isso acontecer, eu gostei muito de uma notícia que saiu no Nexo Jornal, que é um canal bacana que eu adoro. É um jornalismo alternativo de análise, né? Ele não simplesmente informa, não tem tanto esse compromisso. Vai para dentro da notícia, furo, né? Mas ele traz especialistas para analisar essa notícia. E aí teve um grande boato também nacional que começou a mexer com a vida das pessoas. E eles fizeram uma notícia muito bacana com o título, né? Como verificar a veracidade de uma informação e não espalhar boatos. Eles trouxeram um monte de dicas do que a gente pode fazer para verificar essa informação. Do que desconfiar, e tem né? muito disso que a gente falou agora, da onde mexer. E aí eles trouxeram uma coisa que eu não sabia, eu não tinha ido procurar ainda, que tem sites já que trabalham justamente para desfazer boatos, né? Que é o eFarsas e o boatos.org. A gente aqui no Quatro Cantos também, a gente tem a parceria com o pessoal do eFarsas e a gente faz questão de pincelar as principais notícias, informações, né, que circulam por aí na rede, no WhatsApp, e tentar jogar uma luz sobre o assunto, né, para que a gente tente mudar um pouquinho essa tendência de se compartilhar qualquer coisa que se lê, né? Isso é verdade. E aí, uma das dicas que eles falam que eu gosto muito realmente, por exemplo, pergunta para o Google, né? Tá na dúvida? Pergunta para o Google. Estão falando de sequestro de criança? Estão falando de boatos? Joga no Google. E aí vê as notícias. Premissa básica, data e horário. Porque assim, muitas vezes a gente está passando notícia para frente, mas tipo, essa notícia está rodando há 3, 4 anos na rede, sabe-se lá de onde ela veio, e a gente não questiona, né? A gente está vendo aí agora nos slides, vocês podem dar uma conferida, algumas matérias que a gente publicou aqui no Quatro Cantos, justamente falando dessas notícias que normalmente são absurdas e que costumam pegar a gente pelo sentimento, pela comoção ou pelo medo, né? Então, desconfie mesmo de tudo aquilo que você recebe, uma foto. Toma cuidado ao compartilhar, porque você vai estar contribuindo por uma mentira. Acho que ninguém quer passar vergonha na internet também. E é perigoso, né? Porque essa notícia mesmo do site Nexus, eles começam falando, né, do poder negativo que tem esses boatos, porque como a galera tá começando, que nem eu falei, como a galera tá começando a exercitar esse senso crítico, essa voz que antes não tinha tanta amplificação assim, que a internet deu, então o que acontece? Tá todo mundo aflorado, né, e acha que tem o poder de fazer alguma coisa para mudar essa situação, então assim, tem um sentimento meio que de justiceiro. E aí ele deu um exemplo. Em 2014, uma mulher ela foi espancada até a morte no Guarujá porque saiu uma notícia no WhatsApp de que ela era sequestradora e estupradora de crianças. É um absurdo esse então, tipo de ódio alimentado, né? E ela era inocente, né? Então as pessoas elas agiram pela emoção e com sentimento de justiça que assim não cabe a ninguém a fazer isso, e a gente não exercita o pensamento crítico e lógico. Né? A gente também está cercado de um monte de coisa que faz, né, a população ficar um pouco mais efusiva, né, Andressa? A gente está cercado de casos de impunidade, cercado de violência, e quanto mais você compartilha esse tipo de coisa, mais você ajuda a fomentar essa multidão que uma hora, no desenfreio de uma informação falsa, pode acabar fazendo uma besteira. Sim, né? A gente tem aí uma matéria que até me deixou um pouco chocado, não por ela ser tão tenebrosa, mas pela simplicidade das pessoas que estavam compartilhando, sabe? Um caminhão de crianças havia sido preso no México com diversos corpos de crianças para doação, para tráfico de órgão.
E uma rápida pesquisa, uma pesquisa bem simples no Google, né? Revelou que já não se passava de um grande hoax, que eles chamam, né? Um grande boato da internet, que ganhava força e ganhava novas versões conforme ele ia sendo divulgado. Outra aí que você pode dar uma olhadinha sobre os cheques de indulto, né? Que normalmente o pessoal fica bastante revoltado, que é um benefício que o preso recebe, o preso que contribui para a Previdência, é um benefício que ele recebe previsto por lei, para que ele possa ajudar a sua família, dentro e fora da cadeia. Normalmente essas notícias elas vêm totalmente deturpadas e mescladas com esse ódio todo, né? Sim, e ainda assim, né? Aqui não é terra de justiceiro. Esse olho por olho, dente por dente foi há séculos atrás, isso não pode voltar. A gente tem regras, o país tem regras, elas têm leis. E por mais que exista essa sensação de país da impunidade, ainda assim, se eu quero que a lei seja seguida, eu tenho que começar por mim, né? E não querer fazer... Eu tenho que lutar dentro da lei. Buscar lutar dentro da lei. A gente... Tem muita gente compartilhando também o bandido bom é bandido morto, né? Isso. Quando na verdade o pessoal não consegue entender é que bandido bom é o bandido julgado, preso e cumprindo, dentro dos rigores da lei, tudo aquilo que ele cometeu. Sim. Afinal, seria muito simples você assassinar, né? Voltar à barbárie do que você consertar um sistema todo que está falido, né? Então, cara, essa dica que a gente dá para vocês sobre essas matérias de WhatsApp que vocês recebem, cuidado com que vocês compartilhem, busquem meios de comunicação de sua confiança para que você possa se informar antes de compartilhar qualquer coisa. E toma cuidado, hoje nós jornalistas sempre tivemos essa responsabilidade de compartilhar a verdade e de uma forma que não cause essa comoção, sabe? Que não alimente esse ódio. A gente tem todo esse cuidado quando a gente analisa, quando a gente apura uma matéria. Então, hoje todo mundo tem um pouquinho desse poder na mão. Então, vamos ser responsáveis e tomar bastante cuidado com o que se compartilha na internet. Primeiro, para não causar nenhum dano. Segundo, para você também não passar vergonha. Sim, verdade. Eu acho interessante, né? Se você está passando mal, você vai procurar um médico, né? Então, se você recebe uma notícia duvidosa, vai procurar checar com um profissional, né, que faz um trabalho direito, digno. E desconfie sempre das matérias ou das notas mais absurdas que você recebe no WhatsApp. Uma coisinha antes da gente encerrar, muitas das informações, Andressa, que a gente recebe, dos hoax que a gente recebe pela internet, Facebook principalmente, e WhatsApp, são ligadas à política. Né? A gente que está vivendo também uma comoção na política, uma época de reviravolta, toma bastante cuidado com aquilo que você lê e o que você fala nas rodinhas, porque a maioria das vezes você está passando por bobo. Nesse caso, né, aí é uma coisa mais complexa e aprofundada. Então, assim, eu gosto de sempre buscar veículos o quanto mais imparciais possíveis. É por isso que eu citei esse veículo, que eu gosto muito, que eles fazem um jornalismo de análise. O Nexus. E nesse jornalismo de análise, eles costumam levar contrapontos, não tem uma visão. Tem sempre duas visões sobre... O pessoal hoje gosta de dividir entre direita e esquerda, né? Então sempre tem duas visões, o contraponto da notícia, justamente para você criar o seu pensamento crítico, porque na verdade é o trabalho do jornalista mesmo, né? Ele tem que relatar, ele não tem que tomar partido. E é isso. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês. A gente fez uma live rapidinha aqui, aproveitando a passagem da Andressa aqui para Fernandópolis. Cuidado com o que vocês compartilham. A gente teve um gostinho lá em Rio Preto essa semana, gostinho aqui em Fernandópolis semana passada, e ele não é nem um pouco doce quando a gente fala de informação. Valeu para todo mundo que está acompanhando a gente volta com novos boletins aqui do Quatro Cantos o quanto antes, e assim que virar o ano com a nossa nova programação. Valeu, Andressa. Obrigada. Tchau.